Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, que dia abençoado, né? Mais um final de semana vem aí. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Está lá em Lucas 11, palavra do nosso Deus, né? Uma palavra viva, uma palavra eficaz. Não posso vir aqui falar de mim mesma. Oi. Não posso vir aqui falar de mim mesma porque eu não tenho nada para falar. Mas a palavra de Deus sempre tem alguma coisa a falar, não é? Oi, Miguelito. Sempre tem alguma coisa a falar, porque Deus é muito bom e tem muitos ensinamentos. E todos os ensinamentos do Senhor são para o nosso bem. Os mandamentos do Senhor não são para beneficiar Ele mesmo, são para beneficiar nós mesmos, né? Eu sempre costumo comparar com as leis de trânsito, né? Algumas pessoas elas infringem, mas as leis são feitas para proteger a pessoa, né? Então, assim, as leis do Senhor, elas são feitas para nos proteger. Olha, o que diz o capítulo 11? Numa ocasião em que Jesus estava fora, orando, Jesus, nosso exemplo, orava, viu? Então, aqui já tem uma grande lição. Se Jesus, o Filho de Deus, que tinha uma intimidade com Deus, orava, nós também precisamos orar. Mas continuando. Um de seus discípulos veio quando ele terminou e disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Olha só. Como João ensinou aos seus discípulos. E esta foi a oração que lhes ensinou. Pai, né? Eu sempre que vou começar uma oração, eu chamo o Deus de Pai, porque já entro na presença dele dizendo: ai, tu é meu Pai, tu é meu Pai. Como Pai a gente, né, não é como Senhor Rei, mas Pai, né? A gente tem um jeitinho maior de falar com ele. Que o seu nome seja reverenciado pela sua santidade. Não é também porque é o Pai que você vai entrar de qualquer jeito, né? Já começa dizendo: olha, o teu nome seja referenciado pela sua santidade, tu és santo. Venha o seu reino. Jesus, desde aquela época, nos ensinava a orar, clamando pelo reino dele, né? E hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos só Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque tempos difíceis vivemos, né? Mas ele nos ensinou a orar assim: dai-nos o nosso alimento dia a dia, a nossa necessidade diária, né? E perdoa os nossos pecados. Faz sentido. Pecamos tanto, involuntariamente. Irmãos, a Bíblia diz que se nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, nós pecamos. Para pensar nisso. Nós pecamos pelo que fazemos e até pelo que não fazemos. Porque nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós, né? Aqui tem o Senhor me perdoa porque eu perdoo. E não nos deixe cair em tentação, né? É um pedido aqui: Senhor, misericórdia, me ajuda a não pecar. Depois, ensinando-lhe mais a respeito da oração, ele disse: isso aqui é continuação. Deus continua ensinando. Rivone, bom dia, amigo. Ele continua ensinando sobre a oração. Ele diz assim, olha, conta uma historinha para que os discípulos entendam melhor. Ele diz assim, suponhamos que à meia-noite você fosse à casa de um amigo e dissesse a ele: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar para visitar-me e eu não tenho nada que lhe oferecer. Ele responde então do quarto: por favor, não me peça para eu me levantar. A porta já está trancada para passar a noite e eu e os meus filhos já estamos na cama. Dessa vez, infelizmente, não posso me levantar e dar a você o que me impede. Eu digo a vocês, essa é a historinha que Jesus contou. Só que aí Jesus diz: olha, eu, porém, digo a vocês, embora ele não o faça por ser seu amigo, querendo, se você continuar a bater na porta, ele se levantará e lhe dará tudo quanto você precisar por causa da sua insistência. E aqui, quando Jesus está ensinando os discípulos a orar, ele começa continua, né, ensinando, é o mesmo texto, você viu? Continua falando, e ele fala também da persistência.
Para que os discípulos entendessem que não bastava chegar lá e dizer, Jesus, isso, e pronto. Ah, agora Jesus já sabe. Como se ele não soubesse antes, né, gente? Porque ele já sabe de todas as coisas, antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe. Então, por que nós precisamos falar? O Senhor quer que nós oremos e mais, o Senhor quer que nós insistamos em oração. Olha que interessante. Persistir em oração, ou seja, pedir a mesma coisa repetidamente, até chegar o momento certo do Senhor nos dar. Porque enquanto fazemos isso, não é que Deus precisa ouvir várias vezes, mas é porque Deus vai trabalhando em nós para nos dar aquilo que nós precisamos. Percebe? E aí diz assim, olha. Por isso eu lhes digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, todos os que buscam encontram, e a porta se abre a todo aquele que bate. E ele continua falando aqui, olha. Pergunto a vocês que são pais. Aí para você e reflete, você que é pai. Se o seu filho pedir pão, você como pai lhe dará uma pedra? Pergunta. E se ele pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? E se pecadores como vocês, como eu e você, dão aos filhos o que eles precisam, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Certo? Então, o que traz de tantos ensinamentos, de todos esses ensinamentos que Jesus fala sobre a oração? Tem também a questão de que muitas vezes o filho, pela imaturidade, eu tenho um filho criança, né? Então, ele quer algo que vai prejudicar ele. Ele quer algo que ele vai se machucar, ele quer algo que vai, né? E aí aqui fala sobre a bondade do pai. Não é só pedir como se fosse o gênio da lâmpada, eu vou esfregar aqui, vou pedir e vai acontecer. Não, ele também fala, olha, mas um pai sabe o que dá aos filhos. Não só o que eles querem, mas o que eles precisam. Então nem tudo que nós pedimos, por mais que nós insistamos, o Senhor vai nos dar, porque Ele vê o nosso futuro. E Ele sabe que aquilo lá na frente vai nos prejudicar. Mas Ele quer que a gente continue, insista e peça, porque nesse ato de estar ali, pedindo, clamando, batendo, o Senhor vai revelando a sua vontade a nós. O Senhor vai nos mostrando, não é? Nos direcionando no que Ele quer para nós e no melhor para as nossas vidas. O ato da oração, da comunhão, daquele momento, erramos muito porque quando oramos, falamos, mas não esperamos para ouvir o Senhor falar. Temos sim que ter aquele momentinho quietinho, aquele momento de fala, Senhor, que eu te escuto. Aí você diz assim, poxa, Lu, mas eu não escuto nada. Mas vai exercitando isso, vai perseverando isso. Uma hora você vai entender, diferenciar quando é Deus que fala. Mesmo que aparentemente seja uma voz no seu coração. Mas existe uma certeza de fé de que é o Senhor que está falando com você. Por quê? Porque o tempo com outra pessoa gera intimidade. Quanto mais tempo eu passo com uma pessoa, eu acabei de fazer uma nova amizade. E essa amizade é uma pessoa maravilhosa, gostei muito, eu gostei dela, ela gostou de mim, estamos ali, mas a gente ainda não se conhece, eu ainda não sei os gostos dessa pessoa. Conforme vai passando uma semana, vai passando um mês, vai passando um ano, eu já vou entender o que aquela pessoa quer, eu já vou saber o que aquela pessoa é, como aquela pessoa é, eu já vou saber até onde eu posso ir, eu já vou entender no que aquela pessoa é frágil, no que aquela pessoa é forte. O relacionamento, ele gera essa intimidade, né? Esse conhecimento. E nós estamos falando com o Senhor. Estamos falando e vai, dia após dia, persistindo, e o Senhor vai se revelando a nós. O Senhor vai mostrando a nós tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E aí quando Ele fala, olha, vocês me pedem muitas coisas, e pais que é mal, dão coisas aos seus filhos boas, não é? Imagina eu vou dar o Espírito Santo, que eu tenho de mais precioso, que é quem? Que é Deus conosco. Eu vou me dar a vocês. O Espírito Santo não é Deus? Não são um só? Não é? Então aqui, a grande lição que deixa aqui
nesse momento é assim, ó. O Senhor não vai te dar só as bênçãos, Ele vai se dar a ti. Que é o quê? Ele, na realidade, ele já fez isso, né? Na cruz, quando ele consumou... Bom dia, Danizinha. Quando ele consumou tudo, ele disse, está consumado. Ali ele completou tudo, completou a obra. Então, naquele momento, o Senhor já se doou por nós. Que é o quê? O Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós. E o que Deus, ele quer que você insista em oração, peça, busca, bata. Mas o que ele tem de mais precioso, que é além de tudo aquilo que ele pode fazer, é quem ele é, ele vai dar a você. Você percebeu isso? Olha o que o... Eu vou ler mais uma vez o que a palavra diz. O versículo diz, ó. E se pecadores como vocês dão aos filhos o que eles precisam, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Percebe aqui que, olha, se você dá o melhor para o seu filho, você não dá um escorpião, uma serpente, o que ele fala aqui? Uma pedra, uma cobra. Você não dá. Você dá o melhor para o seu filho. Se você faz isso, quanto mais o pai também faz. Ele faz o quê? Ele dá o seu melhor. E o seu melhor não é só a bênção que tu tá pedindo. O seu melhor é o Deus com você. Confirmação, Danizinha. Confirmação. Entendeu? É o Emanuel com você. Senhor, olha, eu tô aqui, tu falou na tua palavra que eu preciso insistir em oração, pedir, bater, buscar, e eu tenho pedido, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Mas o Senhor termina dizendo, olha, mais do que tudo isso que tu precisa de mim, e eu me dou a ti. Em forma de Jesus? Não, porque Jesus já fez, já voltou. Mas em forma de Espírito Santo. Que é o quê? O Deus conosco. O mesmo Jesus, o mesmo Deus. É um só. Percebe? Então, a grande deixa que as pessoas, quando elas vão estudar aqui, ela fala só, ai, se eu bater, se eu buscar, como se Deus tivesse a obrigação de te dar aquilo. Mas na realidade, Deus tem coisa mais excelente para nós. E Deus só vai nos dar aquilo que for nos fazer bem. Fazer bem. O meu filho pequeno me pede coisas que eu não posso lhe dar. Porque eu sou ruim? Não, eu sei que vai fazer mal a ele. Mas às vezes eu quero dar coisas para ele que ele não quer. Mas por quê? Porque eu sei que aquilo vai fazer bem a ele. E mesmo que ele não entenda agora, lá na frente ele vai entender. Assim é a nossa vida com Deus. Às vezes o que o Senhor quer nos dar, naquele momento a gente nem quer tanto. Mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele sabe aquilo que nós precisamos quando nem nós mesmos sabemos. Mas de tudo, Ele quer nos dar o Espírito Santo de Deus. Amém? Thalita? Olha, fica com Deus. Depois vocês voltam lá para assistir a palavra do começo. Beijinhos, bom dia.